A respeito de Jesus Cristo, nós temos muitas revelações e os evangelhos é a manifestação da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus chamou a si mesmo, primeiramente, de Filho do Homem. O que significa Jesus ser Filho do Homem? É porque Jesus se encarnou e tomou a carne, a nossa carne. Na realidade, a natureza de Maria é a nossa natureza. Jesus, ele é uma pessoa como nós, que come, bebe, que tem sentimentos humanos. Na verdade, ele foi gerado como nós somos gerados, só que ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Mas ele carregou toda a natureza humana através de Maria. Ele recebeu a natureza de filho do homem, para que ele pudesse tirar o pecado, pois o homem ficou relacionado ao pecado e escravizado na natureza satânica. Por isso, ele foi crucificado como homem. Não poderia ser de outra forma, pois o homem havia se transformado na própria imagem da serpente. Por isso, a imagem que o homem trazia, isto é, o caráter humano, foi corrompido. Os pensamentos do coração se tornaram incrédulos, perversos e maliciosos. E Jesus veio para terminar com isto, para destruir de uma vez por todas a natureza satânica no homem. Então, ele veio como o Filho do Homem. Mas precisamos perceber que ele também veio como Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Assim, a divindade estava nele, e em toda a sua plenitude, porque ele agia no poder de Deus. E como Filho do Homem, ele agia como homem, sem pecado, sem possibilidade de errar. Não havia nenhuma expectativa de erro em Cristo. Ele não erra nada, pois ele faz, ele mesmo disse, o que viu junto do Pai. Portanto, ele tinha o Espírito sem medida, é ungido de Deus. E para o seu ministério, ele fez tudo segundo o Espírito de Deus. Portanto, é o único homem que andou segundo o Espírito de Deus. Essa era a vontade inicial de Deus lá na criação. Ele desejava que o homem vivesse por meio do Espírito e não segundo a carne. Essa seria uma vida de obediência. O homem passaria a depender e viver da palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é o próprio Cristo. Na realidade, o homem rejeitou essa possibilidade e preferiu sujeitar-se ao adversário de Deus, aquele que tem a palavra contrária. Note que é a introdução do debate nas Escrituras. Ele faz a pergunta, foi assim que Deus disse? Nós podemos cair nessa armadilha, na armadilha de discutir a palavra de Deus, de dar opinião sobre ela ao invés de obedecê-la, ao invés de praticá-la. Nós ficamos girando em torno de debates a respeito do sentido daquilo que Deus disse. Isso é um pensamento satânico. E é assim que começa e é introduzido o pensamento da serpente na Bíblia. Foi assim que Deus disse? Note que quantos livros foram escritos para ensinar o que Deus disse, para interpretar o que Deus disse? Quantas pregações foram feitas para revelar o que Deus disse? Sendo que simplesmente podemos ir a Deus por meio de Jesus Cristo e Deus nos abrir a mente para compreendermos todas as coisas. Essa é a maneira. Por quê? Porque ele se fez homem. E como está escrito no início do Evangelho de João, o Verbo se fez carne. Ele se tornou filho do homem, para que todos nós, filhos dos homens, pudéssemos nos tornar filho de Deus. Por isso Jesus é filho de Deus e filho do homem. É para que nós também, como filho dos homens, sejamos feitos filhos de Deus,
como está escrito no Evangelho de João. Esta é a graça que temos, e é nele que nós estamos, nele que nos movemos. Louvado seja Jesus, o Filho do homem e o Filho de Deus. Louvado seja o Senhor nos seus filhos. Amém.